para você, nessas aulas que eu fico dando bem brevezinhas para você ler, a gente vai fazer falas de 5, 7 minutos de coisas bem objetivas para resolver o problema. Depois vocês mandam perguntas para a gente, nos webinários que a gente vai fazer. E eu estou começando pela gravidez, pelo recém-nascido, um monte de coisa de período neonatal. Depois a gente vai começar a crescer junto com o bebê. O período do pré-escolar, do lactente jovem até 2 anos de idade, chama lactente porque ele mama, depois o pré-escolar, depois o escolar, depois o adolescente, depois o adulto jovem. Então nós vamos passar por várias fases nesse curso, né? Ainda no recém-nascido, um outro problema que as mães sempre se preocupam é a questão da descida ou não do leite e da preocupação nos hospitais e ficar com medo que a criança faça hipoglicemia, aí vem alguém lá, mas o teu leite não desceu, então você tem que dar uma mamadeira, e essa é uma discussão muito séria, porque a natureza é sábia, as pessoas não iam fazer as crianças nascerem e a mãe não ter leite e fazer lesão cerebral por falta de leite. O que acontece é que a gente acaba, às vezes, esquecendo que o volume gástrico de um bebê nos primeiros dias entre 5 e 8 centímetros, 10 ml no máximo, uma coisinha desse tamanho. Então aquelas gotinhas de colostro que a mãe tem logo depois que dá aquela chamada pojadura, aquele seio que cresce e que é pelos hormônios placentários e pela sucção do bebê produzindo prolactina, aquele hormônio que estimula, ele é suficiente. E o bebê tem que falar da mãe e deixar ela mamar. E sempre há uma dificuldade. Infelizmente, na maior parte dos hospitais, vem alguém e fala, olha, a senhora não tem leite, olha, se ele tiver hipoglicemia, ele vai ter lesão cerebral, a culpa é sua, não tem nada a ver com isso. Aí vem com uma fórmula. E a gente sabe que a hora que introduz a fórmula, sem necessidade, se você tem um recém-nascido de baixo peso, um prematuro, aí você tem risco de hipoglicemia, ou uma criança que teve anóxia, que teve problema no nascimento, tá bom, aí você tem que pensar em não deixar ele fazer problema. Mas as bebês normais, com mãe com leite sugando, evitar ao máximo entrar com fórmulas, que a introdução dessas fórmulas na base de proteína do leite de vaca, elas sensibilizam a criança. Pode ser aí o começo de uma alergia ao leite de vaca, pode ser aí que começa o problema. E o pior, se o bebê começa a sugar o peito da mãe, e depois de vez em quando dá uma mamadeira, o bico de borracha muda totalmente a sucção do bebê. E isso pode dificultar ainda mais o começo da amamentação. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Então a gente tem que, eu sempre recomendo às mães, uma consulta com o seu pediatra antes do nascimento do bebê. Uma consulta pré-natal com o pediatra, para falar sobre nascimento, parto, leite, amamentação, característica do bebê, peso, estatura, nascimento, icterícia, essas coisas todas que uma mãe deve saber para quando ela chegar no nascimento, ela não ficar assustada. É muito frequente que as pessoas digam, ah, mas ele chora muito nos primeiros dias, eu não consigo mais dormir. É porque o bebê quer ficar perto da mãe, então alojamento conjunto doméstico, põe a caminha do lado da cama da mãe, ele chora, ela pega o bebê, ele fica mais fácil. Isso é uma coisa que ajuda bastante e que faz com que o bebê chore menos, esses bebês choram menos. E sempre pensar que a falta de açúcar, a glicemia, a falta de glicose ou a falta de cálcio, sim, pode ser lesivos para um bebê, pode dar convulsão, pode dar alteração neurológica, mas isso não é frequente, é raro e em alguns casos é o pediatra que decide isso. Se o bebê é prematuro, de muito baixo peso, ou se fez uma cesárea antes do tempo de nascimento, bom, aí o risco aumenta. Agora, se você puder ir já preparada, sabendo como é que desce o teu leite, tendo experiência, dizendo que você quer amamentar, não precisa da fórmula. E se o bebê está ótimo, sem nenhum problema. Outra coisa muito importante nesse período neonatal é a discussão sobre a vitamina K, né? Tem mães que têm medo de dar a famosa vitamina K injetável, mas ela é importante, porque alguns bebês, pela falta da flora intestinal adequada que produz vitamina K, porque esse intestino ainda está só com mecônio e as bactérias do intestino não estão produzindo vitamina K, essas crianças às vezes fazem uma coisa chamada doença hemorrágica do recém-nascido. E às vezes eles sangram, e é muito comum bebês que sangram, mas o pior é quando sangra no cérebro. Então a gente recomenda a vitamina K. As pessoas dizem, ah, mas por que isso tal? Por causa da probabilidade disso acontecer. Quem bolou essa coisa da vitamina K em recém-nascido foi um pediatra americano chamado Arturo Bali. Ele era cubano, mas trabalhava nos Estados Unidos. E ele salvou muitas crianças de doenças hemorrágicas e lesões cerebrais por causa da hemorragia. De vez em quando eu tive casos que de repente vinha alguém que fazia parto domiciliar, que tinha resistência a usar remédio e começava a sangrar. Aí eu tinha que fazer a vitamina K injetável em ambulatório e às vezes não é fácil de encontrar essa vitamina K. Outra coisa muito importante, eu vou falar na próxima aulinha de pílula, é sobre os cuidados do bebê quando ele chega em casa, tá bom?